Antes de começar o vídeo de fato, eu tenho algumas coisas importantes pra falar, e esse aqui eu prefiro que você não pule. É melhor não pular porque é umas coisas realmente importantes pro vídeo. Eu queria falar que esse vídeo é um dos mais importantes do meu canal até agora, porque não exatamente por ele ser muito bem trabalhado, muito difícil de se fazer, mas sim porque os jogos da série To The Moon, eles mexem muito comigo, mexem muito com o meu sentimental, porque eles são muito bem feitos. E assim, meio que eles são uma das minhas franquias de jogos favoritas, então tem isso também. Algo importante também pra você que nunca jogou a série. É crucial que você saiba o que acontece nos outros jogos dessa franquia. O To The Moon, a Bird Story e o Find Paradise. Nessa ordem que eu sei, parece muita coisa. São 3 jogos, mas parece que é muita coisa pra você jogar antes de ver um vídeo. Mas eles são jogos curtinhos. Eu acho que o mais longo deles deve ter umas 2 horas de gameplay, mais ou menos. Você consegue zerar os 3 em uma noite, se você quiser. É bem rapidinho. Mas claro, caso você não queira jogar, ou você talvez não consiga no momento, porque eles... Bom, são jogos pagos. Você pode clicar no izinho que tá aqui em cima, que eu vou deixar a playlist ou na descrição do vídeo também, pra você ver os vídeos que eu fiz da série do To The Moon. Eu fiz 2 vídeos contando a história dos 3 jogos, então é só clicar e ver. Eu poderia resumir os jogos nesse início de vídeo antes da gente começar a falar do Impostor Factory? Poderia. Mas eu sinto que com o resumo dos jogos você vai perder muita coisa importante do jogo. Então é bem difícil você condensar tudo de história que tem nesses jogos em um resumo. Meio que o vídeo que eu fiz meio que já é um resumo. Então tá lá o resumo. E pra você que já jogou esse jogo, eu espero conseguir relembrar você o sentimento que esse jogo passa. E pra você que nunca jogou, eu espero conseguir passar o sentimento que esse jogo me passou quando eu joguei. Tá, foram muitos avisos nesse início, foi mal, me desculpa, mas agora vamos começar a história de Impostor Factory. O fim da estrada. Quem daria uma festa estúpida num lugar desses? Por que eu aceitei o convite em primeiro lugar? Bom, na verdade... Por que eu aceitei o convite? No meio de uma chuva, nós controlamos esse rapaz chamado Quincy, que tá chegando pra participar de uma festa de uma mansão um pouco afastada da cidade, que, olhando por fora, parece um pouco abandonada. Afinal, as árvores estão cheias de teias de aranhas no chão, em todo canto. Mas ele percebe que o chafariz pelo menos é bem bonito, com a estátua de uma moça com um pássaro, apesar dela tá transbordando por causa da chuva. Chegando na entrada, o Quincy bate na porta, mas ninguém atende. Até que alguém aparece lá na janela do topo. Entrando e sendo recebido pelos 2 empregados da casa, Emil e Rika, o Quincy descobre que ele foi um dos primeiros a chegar. O restante dos convidados acabou se atrasando, provavelmente por conta da chuva. Depois de limpar os pés e entrar mais a fundo na mansão, ele se depara com um local extremamente limpo. Isso pois os anfitriões da casa são um pouco germofóbicos, então eles investem bastante na limpeza, apesar do lado de fora não seguir muito essa regra. Por conta disso, os 2 pedem ao Quincy que ele lave as mãos bem antes de encontrar com os anfitriões. E no banheiro ele vê que eles de fato são extremamente ricos. Até a privada deles é de ouro. Saindo do banheiro, se deparando com o robozinho flutuante subindo as escadas. Tá, poxa, tem splash diagonal. Diagonal? Ele apareceu agora. Tá, poxa. Dentro de uma das salas se encontra 3 pessoas. Dr. Haynes, Doutora Yu e Lyrie. Eles estão relaxando, jogando xadrez até que o Quincy chega. E quando vai falar com eles, os 2 ignoram ele e saem da sala, ficando só a Lyrie e o Quincy lá. Ele resolve conversar com ela, se apresentando como Quincy Reynard, mas quando ele pergunta o nome dela, a Lyrie só pergunta qual que é o prato favorito dele, que o Quincy responde ser bifes mal passados. Só que na verdade ela percebeu que ele mentiu e então ele revela que é salada de abacate. A Lyrie se senta em uma das poltronas e só aí que ela diz o nome dela. Então o Quincy fala que sente alguma coisa estranha acontecendo nesse lugar, mas não sabe dizer exatamente o que é, como se fosse um mau pressentimento. E percebe que a Lyrie também tá bem despreocupada. Perguntando se ela já esteve nessa mansão antes, ela responde só com: sim, já estive aqui várias vezes, mas essa é a minha primeira vez.
Entendo. Espera o quê? Após isso, ela só fala que tem algumas coisas pra resolver e pede pra ficar sozinha. Mas assim que o Quincy se afasta, ela diz que tem uma coisa pra perguntar. Só que antes, diz que a jaqueta dele é bem bonita. E mais nada. Quando o Quincy questiona qual que era a pergunta dela, ela só fala que talvez pergunte depois. Já estando de saco cheio, o Quincy finalmente vai sair da sala. Só que então ele percebe que a porta tá trancada. Então decide sair por um outro lado da sala para tentar achar uma chave. O que rapidamente ele acha em uma sala com árvores dentro da casa. No chão, sem nem ter terra perto. Eu não sei exatamente como isso é possível, mas eles têm um piso que automaticamente se limpa, então nesse lugar deve ser possível. Só que assim que ele vai pegar a chave, alguma coisa de dentro da árvore puxa a chave pra dentro. Então, ali perto ele pega uma vara com uma isca e usa pra atrair essa criatura que tá dentro da árvore, revelando ser só um gatinho. Ele solta a chave e o Quincy consegue pegar, destravando essa porta grande aí de cima. Finalmente voltando ao corredor da casa... Como? O quê? Lingri! Socorro! Alguém me ajuda! Ei, o que aconteceu? Nós ouvimos gritar. Que é isso nas suas mãos? Eu tenho que falar. Mas o que foi isso que eu vi? Indo falar com os empregados, o Quincy conta sobre o que ele viu no andar de cima, como ele encontrou os dois doutores mortos e... Eles já chegaram? Ah, que bom, você tá aqui. Bem-vindo. Fica à vontade, por favor. Mas que cachorrada? Espera, devo estar vendo coisas. Talvez eles nem estão ali? Então Vivios da Silva. Depois de questionar a própria sanidade por um tempo, ele decide aceitar que talvez esteja ficando meio maluco. Então a campainha toca, indicando que mais um convidado chegou. E indo ver quem é, ele se depara com a Lingri. Conversando com ela, é como se a Lingri nunca tivesse encontrado o Quincy, como se ela realmente tivesse acabado de chegar na mansão. Ele tenta convencer ela que eles já se encontraram e até pensa na possibilidade dela ter uma irmã gêmea. Mas é interrompido pela campainha novamente com a chegada de ainda mais convidados. Prisha, Idina e Victor, e por último Louie. E entrando na sala que todos estão conversando, no salão de festas, parece que o Quincy não conhece absolutamente ninguém que tá ali. E conversando com todos, quer dizer, ouvindo os outros conversarem, vemos que a Prisha é o bem padrão velha rica, não necessariamente ruim, mas também não muito legalzinha, diferente da Idina e o Victor, que são bem riquinhos e mimados. Ainda mais depois da Idina falar que o Victor olhou pra linda calçadeira de rubis dela e disse: "Maninha, eu não trabalhei loucamente a vida toda herdando a fortuna do nosso pai pra gastar tudo agora." E por último, Louie, que é bem nerdzão gênio de eletrônicos. Do outro lado da sala tem alguma coisa coberta por um pano, que possivelmente é o que todos esses convidados foram aí ver. Ativação, ponto de exclamação, Olá? Olá, Então, o que você faz? Rosbu tem duas funções: fazer o melhor arroz e dar apoio emocional. Tem certeza que faz o melhor arroz? Explique. Quer dizer, como sabe que realmente faz o melhor arroz que existe? Quem disse? É Rosbu que diz. Mas o cozinheiro é você. Rosbu é Rosbu.
Você é só Quincy, você não é Rosbo. Rosbo sabe de arroz, todos reconhecem. Tá bom. Espera, como esse treco sabe meu nome? Bem que eu preciso de um apoio emocional agora. Como pode me ajudar? Uma pergunta complexa depende de vários fatores. O que está te incomodando? Bem, na última hora eu encontrei pessoas mortas, vi elas voltarem à vida, viajei no tempo e... A solução é arroz. Quer um pouco? Agora não, obrigado. Cara, esse filho da p gosta de arroz, né, mano? Depois dessa grande demonstração de como oferecer apoio emocional, o Quincy sai da sala pra respirar um pouco, seguido da Lingri, que tava a caminho do banheiro. E assim que o Quincy vai tentar falar com ela, ambos sentem um cheiro forte de fumaça vindo da cozinha e resolvem ir ver o que aconteceu. Lá eles encontram 3 cozinheiros, um cultivando alho, um limpando a cozinha e outro desesperado fazendo todo o resto. Saindo de lá, deixando a Lingri com o resto do pessoal, eles se deparam com uma coisa estranha. A Lingri saindo do banheiro e subindo as escadas. Ele então já fica maluco e vai atrás dela. E entrando no quarto de antes... Ele fica em dúvida de por que isso aconteceu novamente, mas logo em seguida a Rika aparece. E o Quincy resolve deixar ela entrar na sala pra ter certeza que ele não tá ficando maluco. E bom, ele meio que não tá. Após um tempo, todo mundo fica reunido naquela sala, e agora ciente que os 2 anfitriões de fato morreram, um dos chefes está apavorado, achando que ele quem causou isso com alguma comida ruim que ele fez, apesar de ninguém ter conseguido comer o que ele preparou naquela noite. Além disso, também tem mais um chefe que estranhamente entende demais de crimes, e enquanto a Rika chama a polícia pra mansão, a Lyris se questiona de outra coisa, do porquê essa casa precisa de 3 cozinheiros se só 4 pessoas moram ali. Um cozinheiro só já seria o suficiente. Mas assim, se eu fosse chutar, eu diria que 2 deles foram chamados por conta dessa festa. E também os anfitriões eram extremamente ricos, nada impede de eles contratarem 3 cozinheiros só porque sim. O Quincy então questiona a Lingri do porquê que ele viu ela saindo do banheiro naquela hora, sendo que os 2 estavam na cozinha, mas ela não entende isso, dizendo que tava na cozinha até que todo mundo foi chamado pra essa sala. Falando com a Edina, ela sai correndo pra fora da sala e seguindo pelo mesmo caminho, o Quincy não consegue encontrar ela. Só aquele gato de antes, dormindo na mesma sala onde ele tinha pego a chave anteriormente. Procurando um pouco mais, todos os caminhos parecem estar trancados, então ele não tem a mínima ideia de onde a Edina possa ter se escondido, e vai em direção até a outra saída do quarto. Só que então, o óbvio acaba acontecendo. Espera, aonde você vai? Só estou andando. Aliás, quando eu subi eu vi toda a cena. Você era a única pessoa aqui. Isso é verdade, Sr. Reynard? O que você está fazendo aqui, hã? Espera aí, eu só tava andando. Espera, na verdade, eu vim atrás dela. Linri, depois de sair da cozinha, eu segui ela até o 2º andar. Desculpe, mas a senhorita ficou na cozinha conosco. Sim, nós subimos todos juntos agora mesmo. Por que está mentindo, Sr. Reynard? Tem alguma coisa que queira nos contar? Não estou mentindo. Ela também veio aqui em cima. Juro que foi o que eu vi. Talvez o senhor devesse se sentar, Sr. Reynard. Acho que você não deveria ir pra lugar nenhum. Não, eu posso explicar. Deixa eu explicar. Eu posso... O Chris acaba correndo desesperado, e na pressa ele só consegue pensar em ir no banheiro. Lá ele para pra pensar e percebe que os anfitriões só reviveram quando ele lavou as mãos. É uma ideia meio boba, mas ele resolve tentar. E assim que termina, ele para de ouvir as batidas lá fora. E como previsto, ele não encontra ninguém além da Lingri entrando no salão de festas. Chegando lá, todo mundo tá normal de novo, como se ele tivesse realmente viajado no tempo mais uma vez. Pra confirmar, ele resolve perguntar a Lingri o que ela acha deles terem tantos cozinheiros na mansão. Mas bom, ela ainda não foi na cozinha, então ela não sabe quantos cozinheiros eles têm. E saindo da sala, ele decide pensar em como que ele vai resolver esse problema. Só que assim que ele olha pra frente, os 2 novamente estão mortos. Após um tempo, a polícia chega pra verificar os corpos e pegar alguns depoimentos. E o chefe tá novamente morrendo de medo no chão. E indo até o banheiro, a Edina se trancou lá dentro esperando. Então, isso pode ser um probleminha na questão de voltar do tempo. No salão de festas, só o Louis que tá por lá. E ele fala um pouco mais sobre aquela coisa que tá embaixo do pano, que era pra ser a surpresa pros convidados, mas
Mas na hora que o Lu ia contar mais sobre isso, ao que parece tinha um certo contrato de confidencialidade que o Quincy não assinou por algum motivo. Então, para evitar qualquer problema, o Lu não conta mais detalhes. Apenas diz que aquela coisa mexe com a sua mente. Subindo as escadas, o Quincy encontra mais uma vez o gatinho, que só tá parado olhando para a porta do quarto dele. E o Quincy começa a bolar uma teoria do que pode ter acontecido. Não pode ser. Isso é ridículo. Após isso, o gato some. E entrando na sala dele, ele se depara com a Lyre segurando o gatinho e colocando em um canto ali. Então, com isso de saco cheio disso tudo, resolve falar tudo na cara da Lyre. Sobre as duas versões dela que ele encontrou, a Pia Máquina do Tempo e, obviamente, a Lyre não acredita nem um pouco. Mas eles levantam pontos interessantes. Tem 2 mortos no andar de baixo e os 2 estão sozinhos nessa sala. Mas a Lyre nem tá pensando em fugir. E o Quincy também não tem medo dela. O que, levando em conta tudo que a gente viu até agora, era meio óbvio que a Lyre teria pelo menos alguma coisa a ver com esses assassinatos, que é algo que até o momento eu também tava pensando. Mas como os 2 ou são burros o bastante pra não fugir, ou muito certeiros de que nenhum deles é um assassino, eles continuam a conversa. E a Lyre pede pra que o Quincy leve ela até a pia que reinicia o tempo, pra que ele prove que ele tá falando a verdade. Chegando lá, a Lyre consegue convencer a Edina a sair do banheiro com a desculpa mais velha de todas, de que ela tá sozinha no banheiro, se alguém conseguir entrar lá de outra forma, ela morre sem conseguir ajuda, etc, etc. Depois de sair, os 2 entram e resolvem testar a teoria. Mas pra garantir, o Quincy dá a ideia dos 2 lavarem as mãos juntos, porque vai que ela não volta junto dele só por estar no banheiro. Então ela aceita e os 2 começam. Mas antes, ele resolve perguntar um segredo da Lyre pra, caso eles não voltem juntos, ele consiga convencer ela de que ele tá falando a verdade. E ela diz apenas lavanda. Aparentemente só dizer isso já resolve. Então eles tentam novamente. Mas antes, ela pergunta sobre o Quincy conhecer ela de outras linhas temporais. Só que no fim ela só diz que tava curiosa mesmo. Então eles vão lá e tentam mais uma vez. Mas antes, o Quincy resolve perguntar uma coisa pra Lyre. Só que no meio da frase ele acaba esquecendo o que ia dizer e resolve só continuar. Mas antes, brincadeira, lavando as mãos por um tempinho, parece que nada acontece. E depois de mais alguns segundos, finalmente ele volta no tempo de novo. Só que ele tá sozinho no banheiro. E saindo de lá, ele percebe que o tempo de fato resetou. Então resolve ir até o salão de festas pra encontrar a Lyre. Só que ele só encontra uma luz muito forte vinda de cima por algum motivo. Subindo pro quarto de cima mais uma vez, O que está acontecendo? Não entendo. O que é isso? Avançando pela sala e seguindo alguns passos, ele fica extremamente rápido do nada e percebe que a porta da entrada tá trancada. Ele então tenta sair pelo outro lado, mas também tá trancado, e indo novamente até a entrada, ela tá aberta de novo. Saindo do quarto, ele encontra mais corpos e indo até o banheiro, uma coisa estranha começa a acontecer com ele. Conforme ele anda, diversos clones dele são criados e se mantêm parados lá, até que todo o banheiro é lotado deles. E quando ele não sabe mais o que fazer... Mas que... Um só já era problema bastante. Mas que cachorrada? Ei, espera! Saindo do banheiro, ele vê a Lyre parada olhando pros corpos e resolve perguntar o que diabos está acontecendo. Ela responde que não era pra isso acontecer e parece que ocorreu algum tipo de erro que não para de acontecer de forma nenhuma, mesmo ela tentando diversas e diversas vezes. Obviamente, tanto Quincy quanto eu e você estamos boiando no que diabo tá acontecendo. E perguntando pra Lyre, ela diz que também não tá entendendo, porque aparentemente era pro Quincy ser reiniciado junto de todo mundo. E ela pede pro Quincy contar pra ela tudo o que ele viu todo esse tempo. Só que assim que ele vai começar a contar... vi um monte de coisa estranha. Isso poderá ser útil. Mas que cachorrada foi essa? A Lyre começa a pensar um pouco no que tá acontecendo e o Lyre só se questiona se ele é um robô. E ela responde que, na verdade, eu criei esse mundo. E criei você. Quê?
Quê? Subindo as escadas com as mãos na cabeça, ele vai até a Lyri e ela diz que precisa manter ele por perto por enquanto. Então resolve mostrar uma coisa pra ele. Óbvio que o Quincy ainda tá em choque com aquela parada de eu criei você, e a Lyri diz que as respostas estão atrás daquela porta e que ele não deveria pensar muito nisso agora. No fim, ela termina dizendo que vai encontrar ele lá dentro depois, chutando e trancando a porta. Que bagunça. É melhor deixar que essa siga seu rumo. Acho que de primeira nunca funciona, mas acontecer toda vez que... Espera um pouco. Olha, eu sei que nesse ponto você provavelmente não tá entendendo absolutamente nada. Acredita, eu também tava totalmente perdido. Até aqui esse jogo tava muito diferente da linha que os outros jogos estavam seguindo, mas confia em mim, tudo vai ser explicado, então me acompanha aqui. Lá dentro, o Quincy entra no local totalmente escuro e seguindo o único caminho possível, ele encontra outra escada, atravessando uma porta no fim. O Quincy se depara num grande campo aberto cheio de flores. Ele acha meio estranho, mas levando em conta tudo que ele viu até agora, nada mais surpreende esse cara. Andando por lá, ele encontra uma garotinha meio parecida com a Lyri, que sai correndo assim que ele chega perto. E um pouquinho mais à frente, ele encontra o que parecem ser várias silhuetas de crianças e de uma adulta, possivelmente essa sendo uma excursão escolar. A pequena Lyri estava brincando com as crianças e a mulher, que se chama Sra. Jones, corre atrás dela quando a Lyri começa a se afastar. Um pouco mais à frente, a Sra. Jones revela que recebeu certas instruções dos pais e da sua médica sobre como cuidar da Lyri nessa excursão, até que de repente a Lyri para e começa a cambalear. Com o tempo aparentemente parado, o Quincy imagina que esse lugar que ele tá possa ser baseado em algo sobre a Lyri, e encontra ao lado outra porta com uma barreira. Usando alguns brilhos que ele encontrou por esse caminho, ele consegue destravar essa barreira e conseguir atravessar. Andando por mais o caminho escuro que fica brilhando em vermelho e azul, ele chega numa ambulância e entra no que parece ser um corredor de hospital, onde ele encontra a Lyri criança junto de uma médica e os seus pais. A Lyri pede desculpas por não seguir as instruções e sai correndo daquele jeito, e a médica diz que essa é a segunda vez que isso ocorre. Felizmente a queda dela foi amortecida pelas flores, mas, por outro lado, alguns sintomas que ela apresentou podem ser um pouco perigosos a longo prazo. Então ela chama um dos pais para conversar lá fora, onde a Lyri não pode ouvir. Saindo do hospital e indo até o que parece ser a casa da Lyri, o Quincy encontra ela espiando os pais conversando na cozinha. Segundo o que eles falam, parece que seja lá o que a Lyri tiver, tem uma chance disso se tornar perigoso para o seu corpo. Mas infelizmente os médicos não conseguem descobrir quando isso pode acontecer, então a qualquer momento pode dar muito errado. Só que o seu pai, o Bill, resolve se manter otimista, afinal pode ser que isso nunca piore também. A Lyri acaba tropeçando e eles percebem que ela estava ouvindo eles. Então ela diz que não consegue dormir, e os seus pais dão um abraço nela. A Lyri pergunta se tem alguma coisa de errado com ela, mas os pais tentam acalmar dizendo que eles vão conseguir superar qualquer coisa juntos. Então a Lyri pergunta se ela pode ir em mais excursões da escola, mas o pai diz que por enquanto não, só que logo vai poder. Vendo que a Lyri estava triste, o pai dela dá a ideia deles dois irem até aquele campo onde ela estava antes, agora mesmo, e vai buscar uma surpresa para ela. A Lyri pergunta se a mãe vai também, mas ela diz que vai ficar para preparar uma sopinha para quando eles voltarem. Então ela vai se preparar, e o pai dela aparece com um telescópio para eles usarem no campo. Então o pai vai guardar o telescópio no carro enquanto a Lyri se despede da mãe. Atravessando mais uma porta, o Quincy chega novamente no campo de flores e se depara mais uma vez com aquela luz que ele encontrou na mansão. Só que quando ele pergunta se essa luz é a Lyri observando ele, ela só desaparece. Um pouco mais à frente, ele consegue encontrar os dois olhando pelo telescópio, onde eles estão fazendo uma pequena brincadeira de a Lyri dizer o nome de uma estrela e o pai dela tentar achar no céu. A Lyri questiona se ele realmente consegue encontrar qualquer estrela só pelo nome, afinal nem todas têm um nome, e o pai dela resolve colocar ela nos ombros para poder ela conseguir ver melhor as estrelas. Ei, papai. Você acha que tem uma estrela lá em cima com meu nome? Já existe uma estrela com seu nome, Lyri. Não está lá em cima. Quê? Ah, que brega, papai. Eu ainda prefiro lavandas, mas... vou admitir, as estrelas são bem legais também.
Você sabe o que é mais incrível nelas, Lin? Mesmo que todas essas estrelas brilhem tanto, muitas delas já se foram há muito tempo. Se foram? Sim, nem as estrelas duram para sempre. Mas como ainda podemos vê-las? Bem, isso é porque enquanto elas estavam ali, elas brilharam tão forte que suas luzes viajaram para muito longe e nos alcançam até hoje. Uau! Acho que eu deveria agradecê-las então. Sem elas, não poderia ver o campo de lavandas. Bem, talvez você devesse agradecer as lavandas também, porque sem elas não haveria nada para ver, não é? As lavandas podem não estar no céu, mas eu gosto delas assim mesmo. Eu posso brincar nelas, cheirá-las e vê-las tão de perto. Todas as estrelas estão bem longe, mas acho que elas têm função delas também. Eu não mudaria nada em nenhuma delas. Não mudaria nada, né? Então, se você pudesse ser uma delas, qual escolheria? Bem, acho que eu gosto mais das lavandas, então eu quero ser uma estrela. Por que estrela se você prefere lavandas? Papai. Pra garantir que todo mundo possa ver as lavandas, é claro. Eu brilharia tão forte sobre esse campo que eu deixaria tão claro quanto o dia. E aí, todo mundo poderia ver como elas são adoráveis sempre. Parece que você seria uma estrela maravilhosa, Lin. Isso é bom, papai. Eu queria que pudéssemos ficar até tarde e vir aqui toda semana. Mas, papai, posso te perguntar uma coisa? Sim, Lin? Por que a mamãe estava chorando? Atravessando a barreira que apareceu do lado, ele agora aparece no local todo branco. E nele a gente vê diversas memórias da Linri. O aniversário dela, mais uma visita no hospital, encontra até uma girafa e chega numa sala de aula onde eles estão falando de mutações genéticas. De repente, a Linri se levanta e sai da sala. E a sua colega segue ela. Chegando do lado de fora, a Linri tá sentada lendo, enquanto a sua amiga Emily parece preocupada por ela ter saído da sala do nada. A Linri conta que já sabe do assunto da aula, então não tem pra que ficar lá. Ela prefere só sentar e ler um livro sobre microbiologia. A Emily acha estranho como ela prefere estudar biologia do que ir pra festas, fazer memórias, e eu tô com a Emily nessa. Não gostar de festas, de sair com os amigos e tal, tudo bem. Mas deixar de fazer isso pra estudar logo biologia é sacanagem. Perdão, eu tenho uma relação de nenhum amor e puro ódio com biologia, que são alimentados por nada mais que a minha falta de habilidade de entender essa matéria. Tanto que biologia quase me fez repetir no terceiro ano do ensino médio, porque essa matéria não entra na minha cabeça. A Linri então se levanta e decide finalmente fazer memórias desse ensino médio, porém a ideia dela de fazer memórias era ler livros sobre formação de memórias. E assim ela parte. Então, mais memórias são mostradas, e no fim, o Quincy acompanha ela até uma biblioteca. Ela pega um livro e vai pro laboratório, onde, ao que parece, ela tá fazendo um tipo de pesquisa na faculdade, provavelmente ligada àquela coisa de memórias que ela falou antes. E parece bem interessante, já que o professor tá bem ansioso pra ver como é que ela vai se sair nessa pesquisa. Voltando à biblioteca, ela tá pesquisando na sala bem tranquila, e de repente a pessoa ao lado dela só levanta e diz que desiste, indo embora logo em seguida. A Linri ignora e volta a estudar. O Quincy percebe que, bom, por conta desse acontecimento, possivelmente essa é uma faculdade bem difícil de seguir. Só que alguma coisa na cabeça dele fala que o Quincy se formou em um lugar parecido com esse. Mas que cachorrada. O Quincy se depara com... Bom, o Quincy, que nesse momento da vida da Linri encontrou ela. E agora ele só pede licença pra poder sentar no lugar onde aquela pessoa saiu antes. Com a Linri dizendo que não tem ninguém ali não, pode sentar. Bom, agora a gente tem dois Quincy's e vai ser complicado falar dos dois sem misturar, mas eu vou tentar, vamos lá. O Quincy viajante fica em dúvida de como é que ele se viu nessa memória, porque ele reconhece essa faculdade sendo um possível local que ele estudou, mas ao mesmo tempo ele não consegue se lembrar de nada que rolou nesse momento. Claro que anteriormente a Linri da mansão disse que ela criou o Quincy, mas se ela pegou
salvou ele das memórias dela era pro Quincy saber pelo menos um pouco do passado. Então, por enquanto, vamos deixar isso salvo e a gente volta nesse assunto depois. De repente, tudo começa a ficar escuro. E quando clareia novamente, a gente vê que chegou a noite. E os dois ainda estão na biblioteca. Eles ficaram estudando até cair de sono. A Lyra então acorda no susto e fica preocupada porque tá tarde, isso vai bagunçar todo o horário de sono dela. Ela então pergunta ao Quincy como é que ele caiu no sono tão fácil assim. E ele responde que tá cansado porque acabou de voltar de um mochilão pelo mundo e ainda não teve a chance de descansar. Ele até pode ter tido essas férias, mas agora que acabou ele precisa colocar as coisas em dia. A Lyra questiona do porquê que o Quincy resolveu fazer uma viagem bem no meio do semestre e ele só dá de ombros. Com isso ela decide só voltar a estudar. Pesado. Qual é seu curso? Eu curso Ciências humanas. Ah. Ciências humanas pode ser muito útil. Eu nem falei nada, isso foi sem motivo. Olha, estou sendo sincera. Não sei por que vocês são tão criticados por aqui. Tá, e o que você cursa? Eu curso Bem, é meio constrangedor. Tudo bem, pode falar. Qual que é? Neurociência. Doutorado, tecnicamente. Sua canalha. O Quincy pergunta se ela planeja se tornar uma médica, mas a Lyra prefere a área da pesquisa. Inclusive agora ela tá fazendo uma tese sobre a modificação sináptica e a codificação de memórias. São palavras difíceis demais para me entender. Como tá ficando tarde e eles ainda têm muito trabalho pela frente, o Quincy resolve ir lá fora pegar um café pros dois. E só agora que os dois se apresentam um pro outro. O Quincy viajante fica meio confuso porque ele não se lembra de conhecer ela antes, mas ainda assim resolve só continuar o caminho. E nele a gente vê diversos dias onde os dois estudam juntos até tarde da noite e eles parecem se dar muito bem. Atravessando uma porta, a gente vê mais uma sessão de memórias rápidas. O Quincy e a Lyra conversando, ele contando ela de bike, pegando alguns livros juntos, se encontrando num ponto de ônibus, e no refeitório mostra que mesmo que os dois tenham construído uma amizade, ainda assim a Lyra fica sozinha às vezes. Normalmente eu diria que ela seria meio excluída, mas com tudo que a gente viu até aqui, é bem possível que ela mesma prefira ficar assim. Algo que reforça mais meu pensamento é que em memórias mais à frente, a gente pode ver a Lyra se exercitando e logo em seguida o Quincy também. E pela cara dela, dá pra ver que ele só fez isso por causa dela, o que indica que de fato ele gosta dela e não excluiria ela naquela situação do refeitório. Inclusive eu percebi que essa sessão de memórias especificamente acaba confundindo bastante as pessoas. Depois de escrever o roteiro, eu comecei a ver várias gameplays do jogo de diversas pessoas diferentes e sempre que eles chegavam nessa parte, o pensamento que as pessoas tinham era sempre o mesmo, que eles se conheceram na biblioteca, que eles começaram a conversar e aí de repente alguma coisa fez eles se afastarem por conta dessa questão do refeitório, quando eles estão na fila meio separados um do outro. Eles se cruzando na rua. Mas, mano, calma, não parece... Tipo, parece que eles estavam mais próximos e foi dando uma afastada. Eles na fila... Ah, não, eles começaram a se distanciar. Calma, eles perderam a amizade? Eles sempre estavam dando um tchauzinho ali. E aí, família, oi... Um ajudando o outro, daí do nada ele fez novos amigos, ó. Então assim, aparentemente essa é uma parte que pode dar uma enganada, mas não, eles não se afastaram, eles só... Bom, eles fazem coisas separadas ainda. Chegando novamente na biblioteca, os dois dessa vez estão sentados só conversando sobre as viagens que o Quincy fez. E como a Lyra até queria visitar esses lugares algum dia. O Quincy só diz que se ele consegue economizar o suficiente pra viajar, ela com certeza consegue também. Só que a Lyra diz que não é tão fácil assim. Ela sim gostaria de conhecer esses lugares, só que ela sabe que se chegar a fazer isso, ela pode não querer mais voltar ao que fazia antes. Nosso tempo aqui é tão limitado. Eu sempre sinto uma pressão enorme para aproveitá-lo. Bem, acho que isso sempre teve um efeito diferente em mim. Quando eu penso em como nosso tempo aqui é limitado, eu só consigo pensar em aproveitá-lo enquanto dura. Acho que, comparando, é meio egoísta. Não tem nada de errado em querer vivenciar o mundo. Isso parece algo que a minha avó diria. Quis dizer isso no melhor sentido, é claro. É que ela sempre viveu a vida um dia de cada vez, no sentido mais puro. O Quincy viveu com a sua avó por grande parte da sua vida, por conta dos seus pais terem falecido em um acidente quando ele era bem novo. E algo que ele presenciou bastante foi pessoas achando que a sua avó era sem coração, por conta dela ter aceitado e seguido a vida muito rápido. Só que o Quincy percebia que ela não era assim. A sua avó, apesar de ainda estar em luto, ela só decidiu que ia aceitar o destino que vinha pra ela, tanto coisas boas quanto coisas ruins. E sempre agradecia por estar viva mais um dia. Inclusive até brincava que se o
o mundo acabasse amanhã, ela estaria bem com isso. O Quincy conta que a sua avó infelizmente faleceu pouco tempo antes deles se conhecerem, porque ela acabou desenvolvendo Alzheimer e acabou tendo complicações com essa doença, então infelizmente acabou acontecendo. E inclusive foi por isso que ele fez aquele mochilão pelo mundo. Sabe, assim que você me contou sobre o seu projeto quando voltei, eu me questionei sobre o caminho que escolhi. Pensei, existe alguém cujo trabalho poderia fazer diferença. E aqui estou eu, passando a vida por mim mesmo. Não é exatamente uma escolha altruísta da minha parte, sendo sincera. Tá mais pra impulsividade. De certa forma, queria poder ficar feliz enquanto não me importo e me divirto, mas não consigo. Às vezes me pergunto se eu me arrependeria disso no final. Bom, parece que, talvez, nós poderíamos manter um ao outro sob controle. Poderíamos, quem sabe? Ei, o que você acha de... Tipo, eu sei que nós já estamos saindo de vez em quando, mas... E se fizéssemos isso só que mais vezes? Assim, eu sei de um lugar fora do campus que faz a melhor salada de abacate. Você está me chamando pra sair? Bem, se você olhar dessa forma... acho que estou sim. Não acho que seja uma boa ideia. É porque eu faço ciências humanas, não é? Eu sei, eu só tô brincando. Mas tudo bem, eu entendo. Sem ressentimentos, vamos só... Eu tenho uma doença, Quincy. Eu tenho uma doença desde quando era criança. Todas as manhãs que acordo, nunca tenho certeza que não vou piorar. Sou uma bomba relógio. Quincy? Creio que eu posso ter sido um tremendo panaca. Depois dessa conversa, uma coisa estranha acontece. O Quincy não aparece mais junto da Linry. Em vários dias ela espera ele chegar, ela guarda o lugar dele, mas isso nunca acontece. Até que de repente ela recebe uma mensagem. Apesar de achar estranho, ele continua e se depara com apenas uma escada na neve. E a Linry aparece bem vestida lá, parecendo até que tá esperando alguém. Então, o Quincy surge. Ele elogia o vestido da Linry, apesar de ela estar morrendo de frio. E bom, o que acontece aqui é que o Quincy pediu na mensagem para que ela se vestisse bem, só que no sentido de se agasalhar. Só que ela pensou que era pra se vestir bem bonita, achando que eles iam pra algum lugar interno e não estaria tão frio. Mas já que isso aconteceu, ele pega sua jaqueta e cobre ela, pedindo pra Linry seguir ele. Calma aí, preciso checar se ainda tá tudo certo lá em cima. Certo, tudo pronto. Mas você poderia colocar uma venda pra surpresa? Não acho que seria uma boa ideia pra subir as escadas. Tem razão. Tá, então ande bem devagar. Tadã! Isso é... exatamente a Torre Eiffel. E você tá rindo? Não, eu amei. É bastante atencioso. Você fez isso pra mim? Claro. Assim, você queria ver o mundo, certo? Eu achei isso muito legal do Quincy quando eu tava jogando, já que a Linry não pode viajar ao mundo, ele traria o mundo até ela. E depois de eles viajarem por diversos monumentos do mundo, da forma deles, os dois se sentem em um banco pra conversar um pouco. Isso foi muito bom, de verdade. Obrigada por montar tudo isso pra mim. Deve ter demorado um pouco, né? Bom, não gosto de me gabar, mas... você não iria acreditar no quanto eu tive que comer pra conseguir tudo isso.
Olha, Linry, eu sei que você não tem tempo pra se distrair dos seus objetivos, mas eu não estou aqui pra fazer isso. Sei que você pode trilhar o seu caminho sozinha e deve ser difícil às vezes, mas talvez não precise ser assim. Se você quiser ver o mundo, eu vou trazê-lo até você. Quando você precisar de uma razão pra continuar, eu vou te lembrar. E se você quiser ser o céu, então talvez eu possa ser a sua terra. Você está orgulhoso dessa fala, não é? Eu admito, é solitário. Andando por esse caminho, às vezes eu penso, se for preciso que eu não olhe para seguir em frente, então até onde eu consigo ir? E não é como se eu não quisesse, acredite. Encontrar alguém, viver tranquilamente e talvez até começar uma família. Não é a primeira vez que penso nisso. Mas tudo isso, não é por isso que eu disse que não seria uma boa ideia. Isso não te impediu de colocar um vestido essa noite. Ei, se você tá preocupada comigo, não precisa. Eu vou ficar bem. A escolha é só minha. Tudo que você tem que decidir é por você. Afinal, minha avó me criou pra ser do jeito que eu sou, lembra? Mesmo que o mundo acabe amanhã, né? Mesmo que o mundo acabe amanhã. Mas até lá. Até lá. Seguindo com as memórias, a gente vê mais momentos dos dois juntos, ao mesmo tempo que a Linry cuida da sua saúde e dos seus estudos, inclusive conversando com duas pessoas familiares. Mas logo à frente, a gente vê o momento que ela e o Quincy finalmente se formam na faculdade. Os dois, junto com os pais da Linry, conversam sobre jantar juntos e tal. Até que então a Linry recebe uma visita. Os dois empregados da casa do Dr. Haynes e da Dr. Yu. A Linry tinha feito uma entrevista de emprego na empresa deles. Mas ao que parece, isso nem precisava, porque eles se interessaram bastante na tese de memórias que ela fez. Por conta disso, eles convidam a Linry para uma festa, que intitulam apenas como Evento Profissional de Networking, para que ela possa conhecer mais pessoas influentes, e então entregam para ela o convite e se despedem. Avançando, a gente finalmente volta para a mansão, bem no momento da festa. Todos os convidados já chegaram e a Linry é chamada no segundo andar para conversar com os anfitriões. Lá eles conversam um pouco sobre a possibilidade de ligar a memória de uma pessoa a uma máquina, e por conta da Linry estudar as memórias, eles acreditavam que ela poderia ser uma boa adição para a pesquisa deles. Então depois dela aceitar, eles vão preparar alguns termos de sigilo para eles conseguirem trabalhar juntos. Descendo até o salão de festas, eles finalmente vão revelar o que era aquela coisa que estava embaixo do pano que não conseguiram antes. De primeira, ninguém entende o que é, eles só acham bem feio. Então o Louie fala algumas coisas nerds, mas assim como ele tinha dito antes, essa máquina pode mexer diretamente com a mente de uma pessoa, apesar de ser só um protótipo. Só que assim que ela foi demonstrar, o tempo para e mais uma passagem aparece. Passando por ela, a gente vê a Linry e o Quincy se mudando, agora indo morar juntos. Por conta desse novo trabalho da Linry, ela precisou se mudar mais próxima do trabalho, e o Quincy resolveu pular nesse barco junto dela. Apesar de não saber exatamente o que ela vai trabalhar lá, afinal isso é confidencial, eles então exploram um pouco a casa, vendo o quarto vazio que toda a casa tem, o quarto que até o momento só tem uma cama, ou nesse caso só um colchão, e o banheiro, onde a Linry comenta sobre a privada de ouro da mansão. Logo após isso, já é de manhã, e a Linry tá saindo pro seu primeiro dia de trabalho. Ela pergunta pro Quincy se tá bem, ele lança uma cantada besta, eles se despedem com um beijinho e a Linry sai de casa. Seguindo ela, a gente volta até a mansão. Indo até o salão de festas, a Linry tá junto da Rika, que diz que todo mundo já chegou e ativa um elevador escondido na mesa de sinuca. Todos sobem e o elevador desce, chegando em uma instalação secreta da empresa Yu Haynes. Uau, todo esse lugar. Eu sabia que tinha algo de estranho nesse lugar. E esse robô? Eu sabia, nunca foi apenas uma panela de arroz, não é? A panela de arroz está solta de novo. Ei, volte aqui! Se os chefes a descerem pelo elevador de comida de novo, eu juro que eu vou. É uma panela
panela de arroz. A Rica apresenta as instalações para ela. Uma residência onde os colaboradores podem morar, a sala da chefia, o refeitório, uma sala de pesquisa onde a doutora Yu diz pra Lyri seguir pra outra sala, onde o Louis, aquele nerdzão da festa, tá esperando. Chegando lá, a Lyri tava até esse momento acreditando que os doutores convidaram ela tão facilmente porque ela tinha feito uma descoberta absurda na sua tese. Mas o Louis já quebra a magia e fala que, analisando as máquinas que eles já construíram, possivelmente os doutores já sabiam de tudo isso faz muitos anos. Mesmo assim, ele conta que mesmo que tenham todos esses conhecimentos, ainda assim pode demorar um pouco para que o público comum pudesse experimentar, mas pelo menos eles finalmente vão começar. Oi, então adivinha quem é? Algo que eu tinha deixado de fora do roteiro inicial desse vídeo e só agora, muito tempo depois, eu decidi colocar de volta porque parece importante, é que nessa conversa, assim que a Lyri descobre que os dois já sabiam dos conhecimentos dela, ela pergunta por que os conhecimentos não foram publicados. E nesse momento, o Louis responde que essa não é uma academia purista que faz as coisas pelo bem da humanidade, acrescentando depois que ele até diria que eles fazem isso por dinheiro, mas as pessoas por trás disso têm objetivos bem maiores do que isso. Enfim, inicialmente eu tinha deixado isso de fora por não ter muita ligação com as coisas que vão acontecer daqui pra frente na história. Porém, isso pode dizer um pouco sobre como é que funciona essa empresa, a Yu-Raines, e pode talvez afetar a história mais pra frente, não exatamente desse jogo em si. Então por isso eu resolvi colocar de volta, porque vai que é uma informação extremamente importante que eu deixei de fora. Então qualquer coisa, a informação tá aí. Agora, mais uma sessão de memórias, com momentos onde ela tá trabalhando, descobrindo que se ela continuar trabalhando bem, logo ela vai ser apresentada ao projeto principal, também voltando pra casa enquanto o Quincy prepara o bolo de cenoura mais incrível que ela vai comer na vida. Então a gente vê alguns momentos fofos do casal e mais memórias de trabalho. Até que acontece uma coisa. O Louis pede pra que a Lyri fique um pouco mais pra que ela possa ajudar mais no projeto, o que ela aceita e acaba chegando tarde em casa. O Quincy fica meio preocupado, mas tudo bem, ele só vai esquentar a janta. No dia seguinte, ela trabalha mais ainda e o Dr. Raines diz que os investidores querem uma demonstração do projeto na próxima visita deles. E a Lyri garante que tudo vai estar pronto até lá. A Dr. Yu, inclusive, fala sobre uma proposta que ela fez pra Lyri. Sabe aquela residência pros colaboradores? Ela deu a ideia pra que a Lyri se mude pra um desses dormitórios. Assim ela ficaria mais perto do trabalho e não teria tanta correria pra fazer as coisas. Só que ela se recusa porque ela mora com o Quincy e prefere continuar assim. Ela novamente chega tarde, dessa vez tão tarde que o Quincy até dormiu antes dela chegar. Então a gente tem mais trabalho, a gente descobre que o teste pros investidores vai ser na próxima semana e chegando em casa... Droga, eu esqueci que era hoje. Morar lá sozinha? Mas nós temos esse lugar. Eu não aceitei ainda. Mas você está seriamente cogitando. Quer dizer, vai ser só por um tempo. Você disse isso sobre trabalhar até tarde, agora é toda noite. Eu sei, é que... Nós estamos fazendo algo incrível, Quincy. E estamos tão perto, isso pode mudar o mundo. Isso é o que eu sempre quis fazer. Olha, eu sei que não estive aqui por nós dois tanto quanto eu deveria, me perdoe por isso. Mas eu pensei que ambos sabíamos o que eu tinha que fazer desde o início, você não? Você disse que entendeu e que me daria uma razão para continuar. Que você me traria o mundo para ver, para que eu possa ficar e fazer isso. Eu sei que parece egoísta, mas eu nunca pedi por isso. Eu jamais diria sim se eu soubesse que não era o que você realmente queria. Claro que eu queria, eu não estaria aqui se não quisesse. Eu falei sério e estive tentando muito fazer isso. É que eu pensei que nós ainda poderíamos ter mais do que apenas isso. Eu sei que eu disse que traria o mundo pra você, mas... acho que em algum momento eu ainda queria ver o mundo com você também. E agora tudo parece mais e mais distante. Entretanto, isso não é justo com você, é? Acho que não sei o que eu esperava. Sinto muito, eu realmente não posso ficar e falar mais sobre isso agora. Já estou muito atrasada e devemos apresentar o nosso progresso para os investidores hoje. Mas conversamos sobre isso depois, tá? Sim. Chegando na mansão, alguma coisa tá errada. A gente vê diversos policiais por lá e a Lyri inicialmente não entende nada, até ver o Louis saindo em uma maca. O Dr. Kim aparece e conta que a Lyri acabou se atrasando, e como os investidores estavam ficando impacientes, o Louis decidiu fazer a apresentação no lugar dela. O problema é que eles queriam um teste ao vivo, e infelizmente a máquina não estava pronta ainda, o que acabou fazendo ele morrer?
ou quase. A gente não tem certeza exata se ele morreu, mas ele de fato ficou bem ferrado. A Lyrie então corre pra dentro da mansão pra poder ver os doutores, e lá a gente vê o Victor e a Gina, investidores do projeto que também estavam naquela festa, falando que esse projeto é um fracasso, dizendo que adianta ter uma máquina de conexão de memórias que acaba matando o usuário. Todo mundo ali conversa um pouco, os doutores tentando acalmar os dois investidores, então todo mundo percebe que a Lyrie tá ali. Só que antes que pudessem falar alguma coisa, ela sai correndo pela porta. Em mais uma sessão de memórias, a gente vê que eles alcançaram ela, tentaram conversar, mas ela não quis ouvir. Então a gente vê ela chegando em casa. Ei, você voltou cedo. O que foi? Eu quero ir. Você quer ir morar lá na residência? Não. Eu quero ver o mundo com você. E assim os dois resolvem viajar juntos, indo até Paris, Stonehenge, Egito, China, a estátua do Michelangelo lá, que o Quincy não deixaria de ver, e depois de muito viajar, assim que eles chegam ali, ele acaba sentindo um enjoo muito forte, e por conta da doença dela, o Quincy resolve já correr pra levá-la pro hospital, na mesma hora. Grávida? Sim, é o que parece. Parabéns. Assim, fica claro que não foi planejado. Porém, eles não têm um problema em ter uma criança. Na realidade, eles ficam mais preocupados por conta da doença que a Lyrie tem e o que isso poderia causar nessa criança. A médica diz que é normal que ela fique preocupada porque tem muitas pessoas que têm esse risco com doenças sendo passadas hereditariamente para as crianças. E no caso da Lyrie, que tem um distúrbio raro, que infelizmente não é dito exatamente qual é, eu acho que ninguém chegou a descobrir exatamente qual seria, porque não tem muitas dicas do que ele realmente seria. O que a gente sabe é que isso pode fazer ela desmaiar, isso possivelmente é passado hereditariamente, e segundo a médica, ele tá no meio termo ali entre Huntington e câncer. Então assim, eu acho que pelo menos uma coisa muito leve não é. Infelizmente no momento eles não conseguem adivinhar se isso poderia ou não causar algum problema com o futuro filho deles. O que você tá pensando? Nós realmente estamos considerando isso? Eu não sei, mas temos que fazer uma escolha. Você disse que queria uma família, certo? Sim, mas isso vai muito além do que eu apenas desejo. Quer dizer, não faz muito tempo que eu estava preocupado com o meu próprio sustento. Acho que tenha ido bem ultimamente, mas... Talvez poderíamos marcar alguns exames. A medicina está avançando muito ultimamente. Isso só nos mostraria as chances. Seria um risco de qualquer forma. E mesmo deixando isso tudo de lado, nos tornarmos pais... E você, Quincy? Quer dizer, você iria mesmo querer começar uma família? Honestamente, antes da minha avó falecer, ela foi a única família que eu tive por muito tempo. Eu mal consigo lembrar de estar com meus pais, mas ainda me lembro da sensação. Ter nossa própria família, sinceramente, parece muito bom. Mas como você disse, é muito mais do que apenas isso. Estou com medo, Quincy. Eu também, mas é uma decisão que nós temos que tomar. Não sei se ajuda, mas independentemente da nossa escolha, eu vou estar com você até o fim. Eles pensam bastante sobre esse assunto e no fim eles decidem que sim, eles vão ter o bebê. Eles conversam com algumas mães para entender mais sobre esse mundo de ser pai e um pouco mais à frente, falando com os pais da Lyrie, eles contam os nomes que pensaram pro bebê. Se for menino, vai ser Tobias. Se for menina, vai ser Gabriele. No fim, fazendo mais alguns exames, eles descobrem que é o menino. Então a gente vê a evolução da sua gravidez. Ela comprando roupas, a sua barriga crescendo, fazendo um chá de revelação, apesar de todo mundo já saber que é o menino. Mas então chegando em um dos exames... Ainda está batendo forte aí, garotinho. E me parece que... O que foi? Tem algo de errado com o bebê? Não, o bebê me parece bem. É que... Sabe, só por precaução, eu vou pedir mais alguns exames extras nas próximas semanas. Aham. Eles então seguem a vida e preparam tudo pro bebê. Até que um dia, a Lyrie acaba passando muito mal e desmaia dentro de casa, indo às pressas pro hospital. Lá, uma péssima notícia esperava eles. Infelizmente, a doença que ela tem acabou piorando. No momento, o bebê tá bem, e a boa notícia é que eles conseguiram descobrir esse problema cedo o suficiente, e conseguem cuidar da Lyrie. Só que a má notícia é que eles só vão conseguir cuidar dela se eles iniciarem o tratamento imediatamente. E para isso, eles vão precisar retirar o bebê de dentro dela muito tempo antes do previsto. A médica conta que eles têm
têm instalações que eles podem cuidar do bebê para manter ele vivo, mas as chances dele ter algum tipo de complicação para a vida toda é bem alta. Só que ela também dá a opção de eles esperarem o bebê se desenvolver normalmente, só que infelizmente isso faria com que eles perdessem o tempo ideal para cuidar da Linry, diminuindo muito a chance de sucesso com a sua doença. E mesmo que ainda assim dê tudo certo, no mínimo uma deficiência de grande impacto a Linry teria. E no pior dos casos... Bom, acho que você já sabe. Então agora vem a pior escolha possível pros dois. Realizar o tratamento e causar sérios problemas pro seu futuro filho, ou adiar e causar sérios problemas a Linry. E depois de pensar muito, eles decidem que vão sim realizar o tratamento agora. E não importa o quanto isso afeta seu filho, eles vão fazer o possível para dar para ele a melhor vida que puderem. Após o tratamento, eles se encontram com o bebê, que precisa ficar ligado a aparelhos no momento por não ter os seus órgãos completamente formados. Ainda assim, como eles prometeram, eles iriam dar o seu melhor para cuidar dele. Na casa dos pais da Linry, ela conversa com seu pai sobre o Toby ir para algum lugar, enquanto a sua mãe e o Quincy cuidam dele. Subindo no sótão, o pai dela pega algo que ele não usa há muito tempo, o seu telescópio. Ele planeja levar para o mesmo campo de lavandas que foi com a Linry. Eu espero que ele ficasse mais velho. Por quê? Bom, só dá pra ver pela primeira vez, uma vez. É bom quando você pode apreciar como algo além do que apenas luzes brilhantes no céu. Você ainda lembra de quando me levou para ver as estrelas pela primeira vez? Como eu poderia esquecer? Eu perguntei se você queria ser estrela ou uma lavanda, e você disse estrela para que... Para que todo mundo pudesse ver como as lavandas são lindas. Eu menti, sabia?
Quer dizer, na hora era meio bobo. Eu só queria te deixar orgulhoso. Mas depois, embora eu tenha me esforçado para virar uma estrela, nunca foi porque eu realmente quis. Foi só porque eu tinha medo de perder a minha única chance de brilhar. Sei que era para eu querer me esforçar até a grandeza e deixar a minha marca, mas é errado se eu quiser ser só uma lavanda qualquer? Não sei sobre querer se esforçar até a grandeza, Lin, mas eu sei que aqueles que deixam uma marca geralmente a deixam mesmo sem querer. Mesmo assim, eles a deixam. E, na maioria das vezes, do jeito mais inesperado. E, bem, você gostando ou não, você com certeza deixou uma marca em mim. Quer dizer, claro, pode não significar algo pra todo mundo, mas significar o mundo todo pra alguém ainda conta pra alguma coisa, não é? Como você significa pra mim e tenho certeza que o Toby significa pra você. Sei que você ainda se culpa, Lyre, mas isso não vai adiantar de nada. Ninguém vive pra sempre, então só podemos aproveitar o máximo que temos. E isso inclui o tempo. Por isso, vamos levá-lo para ver as maravilhas que esse mundo ainda tem a oferecer, ok? Sim. Descendo as escadas, eles acabam ouvindo um barulho de batida. E quando vão ver o que aconteceu, o Toby acabou desmaiando e eles estão ligando às pressas pedindo por uma ambulância. Mas no fim,
Liri, está tudo pronto para sua apresentação de amanhã. Os testes ocorreram sem problemas. Ótimo trabalho, Al. Você deveria descansar. Eles vão chegar cedo. Você ainda vai trabalhar? Sim, testar nunca é demais. Contra fatos não há argumentos. Inicializar. Bem-vinda de volta, doutora. Sistema, execute um teste de carga por convergência de memória artificial. Escolha a referência de entidade para teste. Buscar memórias de neve. Espere aí. Volte. Nesse momento, a Liri resolve salvar o Quincy desse ponto e inserir nele memórias genéricas. Talvez porque não importasse que ele soubesse de tudo que aconteceu nesse seu teste. E após selecionar uma memória aleatória para isso, a que cai justamente a memória da mansão Yul Haynes no dia da festa, ela então entrega a ele um guarda-chuva e entra, com o Quincy sendo ativado logo em seguida. E esse é o motivo de ele não se lembrar de nada do que estava fazendo antes. Ele só sabia que estava a caminho de uma festa. Finalmente chegando no ponto inicial, o Quincy se reencontra com aquela Liri que ele conversou antes, que diz precisar da ajuda dele para testar uma teoria urgente, e sem muita escolha, ele aceita. Chegando no andar de baixo, ele se depara com uma grande tela sendo projetada pelo cristal que ficava no centro dessa entrada, junto das entidades desativadas das pessoas que estavam naquela mansão. O Quincy pergunta por que todo mundo tá assim, e a Liri só diz que ela estava fazendo alguns testes com eles, mas o Quincy acabou saindo cedo demais. Ele se pergunta como que ele saiu cedo, afinal passou muito tempo atravessando aquelas memórias, e a Liri fala que aquela sala passa em um ritmo diferente do lado de fora, enquanto pro Quincy se passaram algumas horas, pra Liri foram só alguns minutos. Então ela volta a compilar o sistema. Na verdade, enquanto esperamos, eu tenho uma pergunta pra você. Pra mim? Sim. Considerando o que você viu, eu sou uma pessoa horrível e egoísta? Eu não acho que seja justo dizer isso. Quer dizer, não posso dizer que tudo que você fez foi certo, mas não sei quantas pessoas teriam feito a coisa certa se estivesse no seu lugar. Mas egoísta, acho que sim. Eu não fui... Quer dizer, Quincy também não foi muito altruísta, mas... parece que ele fez o possível para priorizar sua felicidade. Linha? Compilando 72%. Entendi. Como ainda tem um tempo, a Lin resolve deixar o Quincy fazer algumas perguntas pra ela. E a que eu achei mais importante foi o que aconteceu com o verdadeiro Quincy. E bom, nem ela sabe, porque depois da morte do Toby, ela se afastou completamente dele, cada um indo pra um lado. Bom, pelo menos ela foi pra um lado. Depois do sistema terminar de compilar os testes, ela resolve pedir o Quincy pra ajudar ela com um deles, que no caso é entrar no banheiro pra tentar encontrar os doutores Haynes e Yul lá dentro. O teste é meio estranho e não é muito explicado o que ele realmente indica, a gente apenas sabe que se o Quincy entrar na sala e os dois estiverem mortos, significa que um erro previsto aconteceu. Então o Quincy precisa entrar e sair algumas vezes até que eles apareçam mortos. Assim que isso acontece, a Lin diz que ela precisa ir até outro local e pede pro Quincy fazer o mesmo teste nos outros quartos da sala. O Quincy acha um absurdo ela deixar ele sozinho vendo um monte de corpos mortos, então, pra acalmar ele, a Liri cria um guarda-costas, que é aquele gato de antes, só que agora de pé, e vai embora. Logo depois disso, o sistema aparece novamente e diz que vai supervisionar o Quincy, enquanto a Liri não volta. E como é meio complicado interagir com o sistema, sendo ela uma voz interdimensional fantasma ou alguma coisa assim, o sistema resolve assumir a sua forma final.
Contemple, uma forma que até você pode compreender. Rosbo? Exato. Rosbo era apenas a humilde origem da minha IA. Mas agora eu sou muito mais. Sou criador de mundos e cozinheiro de arroz. Prove o meu arroz. Prove. Eita! Esse é o arroz mais gostoso que eu já comi! Como é possível algo ser tão gostoso? Ninguém sabe. Eu preciso saber! Não há como saber. É meio difícil transferir as piadas desse jogo sem precisar fazer ainda mais dublagens do que esse vídeo já tem, mas vai por mim. O Quincy é o personagem mais engraçado dessa franquia até agora. O timing cômico desse jogo é muito bem feito. Tem bastante piadas que ocorrem em momentos certos, sem atrapalhar a trama séria que o jogo também tem. Agora os três então se juntam e vão pra sua missão: ir até o salão de festas, a cozinha e o escritório, pra encontrar os doutores e ficar entrando e saindo da sala até que eles morram. E depois disso acontecer de novo, eles voltam pra entrada e veem a Lyrie no chão, aparentemente chorando. E quando o Quincy vai falar com ela, a Lyrie se levanta rápido e dá um abraço no Quincy, pedindo pra ficar assim um tempinho. Ele imagina que a Lyrie tenha visto alguma coisa no lugar que ela foi, mas ela desvia o assunto dizendo que não tinha nada pra onde ela foi, e pede pra que o sistema leve o Quincy na frente porque ela ainda precisa ficar ali um tempinho. Eles então chegam novamente na hora que eles vão demonstrar o protótipo pros investidores, e segundo os dados do Rosbo, se tudo ocorrer como previsto, assim que o Quincy sair e entrar na sala, não só os doutores, mas como todo mundo que tá naquela sala vai aparecer morto. E bom, é exatamente isso que acontece. Após isso, o Rosbo pede ao Quincy que siga pro porão, naquela base secreta da Yul Haynes. O gato fica com medo de ir, mas o Rosbo obriga ele a seguir o Quincy, fazendo uma pequena referência a Zelda, e os dois partem pra lá. Depois de descer os elevadores, tudo tá vazio, e eles seguem em direção ao corredor que vai até a máquina central que o pessoal dali criou. Só que o corredor parece um pouco maior do que na memória da Link. Atravessando ele, eles acabam ouvindo alguns sons estranhos, alguns barulhos bizarros, uma luz forte do céu, e o Quincy só enche o saco. Tem luzes no teto embaixo da terra, tem barulhos de madeira estralando no local que só tem metal e concreto. Tá meio claro que alguém tá tentando assustar eles. Ele acaba até duvidando do gato, que acaba chorando com as palavras que ele fala. Então o Quincy se desculpa e diz que só agiu no calor do momento. Tem tanta coisa rolando que nem o otimista aguenta. Mas bem, pior do que tá, não fica, né? Então ele se levanta e resolve seguir caminho. Mas algo acontece. Calma, o que foi isso? Você mudou. Você virou outra coisa. Algo mais... Você vai na frente? No momento mais tenebroso, você realmente me salvou. Desculpe ter duvidado de você. Certo, vamos observar a cachorrada daquele computador. Os dois então andam mais um pouco, até que a Lyrie fala com eles. Ela diz que precisou sair pra confirmar uma coisa e percebe que os dois acabaram entrando num loop nesse corredor. Então ela desativa isso e eles conseguem enfim chegar no computador central. A Lyrie apenas fala pra ele ficar aí, e assim que a máquina começa a carregar, o Quincy começa a ouvir uns barulhos estranhos de metal, e quando vai ver, percebe que é de uma ventilação. Só que de repente diversos tentáculos sombrios saem de todos os lados, se aproximando da máquina, e bem na hora que ela tava pra ligar... A Lyrie então chega e questiona essa criatura por que ela não consegue fazer uma leitura dela, com a criatura respondendo que ela já sabe por quê, e destrói o escudo que a Lyrie criou. Com isso, ela entende o que está acontecendo. Você se lembra que quando a Lyrie estava sentada lá no meio da mansão, ela saiu da máquina e só falou pro Quincy que não viu nada? Então, acontece que quando ela saiu, ao invés dela aparecer naquela câmera, naquela máquina que ela se conectou antes,
ela realmente não viu nada. Ela só viu uma entrada de volta pra máquina. Então ficou muito confusa por causa disso. É como se tudo tivesse só evaporado. E bom, acontece que essa Linry também não é real como ela mesma pensava. E essa parte é até fácil de entender, mas se você não prestar muita atenção, pode ser que você se perca e não entenda direito. Imagina como se esse sistema tivesse camadas. Na primeira camada, uma pessoa cria um mundo. E dentro desse mundo, uma pessoa consegue criar mais um mundo. Assim, criando mais uma camada no sistema. E nesse novo mundo, outra pessoa consegue criar ainda mais um mundo. E mais um, mais um, mais um, mais um. Porém, se muitos mundos forem criados, eventualmente isso vai acabar sobrecarregando o sistema e destruindo tudo. E bom, esse mundo que a gente tá agora, tá bem no topo dessas camadas. E claro, essa criatura ela pode quebrar esse loop de criação de mundos pela raiz, mas por algum motivo ela ainda prefere preservar os dois. Então a Linry pergunta o que eles dois são para essa criatura. Para mim? Para mim, vocês não são ninguém. Mas isso não significa muita coisa. Não sou tão diferente daquele rosbô deste mundo, no fim das contas. A Faye reaparece, e nesse momento, quando eu tava jogando, só me veio um pensamento na cabeça. Não é possível uma coisa dessas. Bom, caso você não se lembre, a Faye, ela é uma das personagens de Find Paradise, lá das memórias do Colin. E aqui ela diz que ela é a única que consegue impedir essa destruição do sistema, por estar internamente ligada a ele. Então ela abre um buraco no teto e um avião de papel aparece, levando todo mundo pra cima. Existem muitas tangentes lá fora, além desta aqui. Cada momento se ramifica incontavelmente por conta própria. Mas esta tangente em específico está sendo observada porque é especial. É especial porque, apesar de estar no topo da pilha, era quase idêntica à realidade base. Lá, tudo começou a se desenrolar da mesma forma. A sua infância, a sua juventude, o seu diagnóstico. E, assim como aqui, contra todas as possibilidades, você continuou seguindo em frente. Sem perder nenhum instante para desvendar o máximo que podia do mundo, enquanto ainda era possível. Você aprendeu tudo o que pôde, deu tudo de si. Conheceu alguém. Alguém com quem imaginou o futuro. E se formou para seguir uma carreira em que sentia que podia fazer a diferença. Por um tempo, pelo menos. Até que se tornou outra coisa, um peso grande demais para suportar. Você fugiu, deu a volta ao mundo. E se perguntou por que não tinha feito isso antes. A realidade base de onde somos seguiu o mesmo trajeto, até aquele ponto. Quando você voltou da viagem e descobriu que estava grávida, quando adoeceu durante a gravidez, quando teve que fazer aquela escolha entre si mesma e o bebê, você escolheu adiar a cirurgia até que ele nascesse. Você escolheu o bebê. Parabéns, mamãe. Mas lembre-se de descansar, viu? Você precisa de um tempo para se recuperar, mas nós já estamos bem atrasadas. Em breve vamos transferir você para a ala cirúrgica. Tudo bem. Como ele está? Ele está bem. É com você que deveremos estar preocupados. Ele é tão miudinho. Nosso pequeno Toby Reynard. Na verdade, sobre isso, eu andei pensando e talvez ele devesse ter o seu sobrenome. O meu? Então, não consigo pensar em por que não o seu. Mas depois de tudo isso, consigo pensar em vários motivos para ser.
Eu iria amar. Se bem que Toby não combina muito com Watts, né? Então você tem alguma outra ideia? Que tal Neil? Neil? Tá aí, gostei. Nosso pequeno Neil Watts. Na realidade base, o seu filho nunca teve as complicações de um nascimento prematuro. Ele teve uma infância perfeita. Com todo o amor que você e Quincy poderiam lhe dar. Mas você nunca se recuperou por completo. Por ter sido adiado, o tratamento não foi capaz de reverter a sua piora. E você passou vários dos anos que lhe restaram acamada. Mesmo assim, talvez por força de vontade, você superou em muito o tempo previsto. Para vê-lo crescer, mesmo que só mais um pouquinho. Mas uma hora, quando sentiu o seu tempo acabando, você foi atrás de velhos amigos. Para deixar algo para quando ele crescesse. Você lhe deixou uma parte das suas memórias. Na época, não havia como descriptografá-las, mas ainda assim você torcia para que talvez um dia... Mas é como dizem, desgraça pouca é bobagem. Pouco tempo depois que você faleceu, o seu filho foi diagnosticado com a mesma doença hereditária. Mas talvez isso fosse um lembrete do tempo limitado dele por aqui. Memento mori. Isso virou uma chavinha dentro dele. Lhe deu um empurrão, como fez com você. Embora ele tentasse se distanciar dos outros, sabendo que poderia aguardar a quem se aproximasse, não deu certo com ninguém. Aos poucos, partindo do básico, ele trabalhou mais e mais. Foi além da pesquisa que você deixou. Mas, apesar de tudo, quando chegou a hora, ele sempre era rejeitado pela fundação por causa do seu incidente. Então, ele buscou uma alternativa. Recorreu a uma companhia externa que licenciou a tecnologia ainda imperfeita. E não demorou para que chegasse longe, com a ajuda de uma amiga. Era uma companhia em que ele ainda podia acessar o código e o hardware da tecnologia. Uma companhia que usou para implantar memórias de uma nova vida e assim realizar últimos desejos. Uma companhia chamada Sigmund Corp. Muitos anos se passaram desde então. Neste tempo, ele ajudou inúmeros pacientes e testemunhou o mesmo número de vidas acabarem. Tudo enquanto aperfeiçoava a tecnologia por conta própria, com acesso ao hardware e aos dados. E hoje, naquele mundo, ele conseguiu. O mundo onde estamos e cada mundo na pilha abaixo dele são os resultados do primeiro teste de carga funcional da máquina que ele aperfeiçoou. O primeiro teste bem sucedido? Essa máquina que ele criou, para que serve? É uma janela para um mundo em que todos podem deixar uma parte de si depois de partir. Para que todos que já existiram, por mais efêmero que tenha sido, possa ter um lugar duradouro nesse mundo. E sem ter que dizer adeus ainda mais cedo que o necessário. Para ver e vivenciar todas as diferentes possibilidades que essa vida tem a oferecer. Eu passei a vida toda aqui desde o dia que ele nasceu, desejando ter feito outra escolha. Estou tão feliz que em algum lugar lá fora eu fiz. Estou tão feliz que ele tenha sobrevivido.
Nesse momento, eles chegaram no limite de mundos que o sistema aguenta. E eles precisam ser encerrados, porque milhares de outros mundos também chegaram nesse mesmo ponto que eles estão agora, e tudo vai ser quebrado se não acabar logo. Então, o Rosbo e o gato chegam. O Quincy se aproxima deles e se despede dos dois, porque infelizmente eles não podem ir junto. Depois de conversar com todo mundo, o Quincy e a Lin finalmente se juntam a Faye para mais uma viagem intensa. Todo mundo sobe no avião, e eles sobem bem alto. Chegando no seu destino, eles percebem que não estão sozinhos. Milhares de outros Quincy's e Lins de outros mundos também se juntaram. Não todos, só os que conseguiram chegar tão longe quanto eles. A Faye então junta todos eles e faz o que precisa ser feito: salvar o mundo. Depois disso, ela começa a desativar esse mundo, mas antes de apagar os dois, resolve dar a eles um pequeno presente: uma nova vida, um mundo onde a doença da Lyri é curada e eles poderão viver a sua vida inteira sendo felizes para sempre. A Lyri não acha que isso é necessário. Uma vida falsa não tem muito sentido de existir, já que tudo que ela tinha para ver, ou pelo menos tudo que importava, ela já viu. Mas e se não tiver visto? Assim, com certeza o meu mundo se despedaçou também, de mais de uma maneira. Mas, querendo ou não, isso não expande as possibilidades? E também, e daí se a nossa realidade não for a realidade base? Elas podem não ser a realidade, mas mesmo assim foram as nossas realidades e tudo que conhecemos. Quer dizer, quem é que pode dizer que o verdadeiro fim da pilha é a dela? O que tem depois daquele portal pode não ser real relativo a ela, mas é real relativo a nós. E quem sabe, talvez seja um vislumbre de uma realidade que realmente exista. Uma realidade que podemos visitar e em que podemos envelhecer juntos. O que me diz, Henry? Quer fazer uma última viagem comigo? Você vai nos esperar até lá? Não vou precisar esperar. Pra mim, o tempo é um lugar. Vão. Nossas novas vidas lhe aguardam.
Bem, foi uma boa jornada, né? A mais melhor. Está na hora. Isso foi tudo que eu pude fazer. Foi suficiente? Mais do que eu poderia pedir. Mas... só queria que ele estivesse aqui de verdade. E ele está. Esteve aqui esse tempo todo. E daqui pra frente, ele sempre vai estar. Daqui pra frente, todo mundo estará. Bom, essa finalização de vídeo eu vou gravar sem um roteiro especificamente. Eu anotei alguns pontos aqui pra que eu não me perca no que eu vou falar, mas eu sinto que essa parte talvez seja melhor se eu gravar improvisando. Uma coisa que eu acho incrível é o quanto que essa franquia, ela mexe comigo, mesmo que não tenha o sentimento de relação relatável. Por exemplo, tem algumas histórias que você consegue relacionar com a sua vida e isso acaba te emocionando de alguma forma, por causa da história te relembrar alguma coisa que você viveu, a história te relembrar alguma coisa bem parecida com a sua vida. Nesse caso, ela não é muito parecida, não tem muita coisa relatável na minha vida, a história desse jogo, e nem de nenhum jogo da série To The Moon. Nenhum deles tem exatamente uma história relatável, mas ainda assim, eu não sei dizer se é empatia, eu não sei dizer se é alguma coisa desse tipo, mas elas pegam muito fundo. Eu não sei, tem momentos da história, principalmente os momentos mais emocionantes mesmo, de conversa dos personagens, que eles atingem alguma coisa lá no fundo que imediatamente me faz chorar. É basicamente isso. Tanto que pra provar isso, nesse vídeo aqui, como eu já sabia que eu ia chorar. Série To The Moon é Kangal, não tem como não chorar com os jogos dele. Eu fiz o contador no período desde que eu comecei a jogar até agora, no momento da gravação, de quantas vezes eu chorei com essa história. E no momento a gente tem 6. Talvez até o fim do vídeo tenha mais algum? Não sei. Se tiver, eu vou colocar na tela. Algo que esses jogos eles fazem muito, mas muito bem, são músicas. Se não me engano, o compositor das músicas é o próprio Kangal. Deve ter mais alguém envolvido, eu não me lembro agora. Mas, cara, as músicas, elas são muito bem feitas. Todos os jogos têm essa linha de músicas mais orquestrais, digamos assim. Mais pianos, mais violinos, mais órgãos, esse tipo de coisa. O que dá um peso muito grande pra tudo que tá sendo mostrado na tela. Você tem cenas de infância, você tem cenas mais calmas onde você consegue ouvir um pianinho ou talvez um xilofone, eu não sei diferenciar, tocando bem suave, bem tranquilinho, pra te dar uma calmaria. Você tem momentos mais tensos, que tem um baixo, um grave muito forte pra te mostrar o peso que aquela cena tá tendo. Você tem momentos mais
piadas, em que você tem um negocinho um pouquinho mais alegre. É uma coisa muito bem feita. Eu gosto principalmente com jogos que são relacionados à música, como por exemplo o Fire Paradise. Ele tinha muito um tema musical, então muitas das músicas dele foram muito bem compostas, foram muito bem feitas. E aqui no Impostor Factory isso não muda, as músicas elas continuam sendo muito bem feitas, elas continuam sendo incríveis. Agora, algo que eu com certeza preciso muito elogiar é a pixel art desse jogo. A pixel art dela, ela é extremamente bem feita. Eu creio que tem algumas partes que possivelmente foram pintadas e depois deram um downscale para poder caber no RPG Make XP, que são principalmente cenários. Na cena onde o Quincy e a Linry estão viajando, que você consegue ver a Torre Eiffel, você consegue ver a Muralha da China, que possivelmente são pinturas que eles só diminuíram a qualidade para poder caber no jogo. Mas ainda assim, algo que é muito importante, que com certeza o jogo ele não teria muito do impacto que teve comigo se não fosse os modelos dos personagens, os sprites dos personagens. Grande parte dos personagens tem muitos sprites diferentes, muitas variações de posições, de olhares. Cada um deles tem um olhinho diferente. Se o personagem ele tá mais bravo, você consegue perceber no olho dele que ele tá bravo, naqueles 4 pixels de olho que ele tem. E pra mim isso é uma grande parte da magia do jogo. Você não precisa de um sprite ultra mega detalhado, você não precisa de uma coisa gigante, você não precisa de uma pintura com muitas animações e coisas assim. São detalhes pequenos que você consegue perceber que teve um carinho muito grande posto naqueles sprites. E claro, a gente tem também o ponto principal de todos esses jogos, que são as histórias. As histórias da franquia To The Moon são extremamente bem feitas. Como eu disse, elas conseguem pegar bem no seu emocional. A forma como é contada as coisas, você consegue sentir, você consegue saber exatamente a forma que ele tá falando. Mistura isso com os sprites, que são muito bem feitos, muito bem expressivos, que você consegue ter uma junção perfeita para fazer uma história muito bem contada. E claro, algo que eu também gosto muito em jogos desse tipo, que você consegue ver que tem um carinho, são detalhes pequenos detalhezinhos que você talvez não perceba de primeira, mas quando você percebe, você acha aquilo legalzinho. Por exemplo, no início do jogo, quando você tem o segundo assassinato dos doutores na mansão, você consegue ver o gatinho que tá na sala dele. Ele tá dormindo numa árvorezinha, e se você acordar ele vai começar a fugir do Quincy. E aí você percebe que ele fica rodeando a árvore, e se você tentar pegar o gato, você nunca consegue pegar ele, porque ele fica rodeando exatamente o contrário de onde você tá. Só que algo que é interessante também é que, se você ficar muito tempo rodeando, isso é uma coisa que eu percebi enquanto eu tava jogando, porque não sei, foi legalzinho ver ele rodeando o personagem, tentando pegar o gato. Se você ficar rodeando a árvore, vai chegar uma hora que ele só vai encher o saco, vai dar um grito, que ele não aguenta mais esse negócio de ficar perseguindo o gato. E a partir desse momento, naquela sala, ele vai ficar com uma carinha de bravo, ele vai ficar meio de saco cheio de procurar o gato. É um detalhezinho muito besta, mas é muito legal. Agora, é claro, eu não acho que exista ainda um jogo perfeito. Eu não acho que exista uma coisa exatamente 100% muito bem feita. Existem pequenos erros, existem coisas ruins em todo jogo, e aí depende de você ou não se aqueles erros, aqueles problemas vão ser realmente problemas pra você ou só uma coisinha besta. No meu caso, essas coisas foram coisinhas bestas, mas, bom, eles estão lá, então não tem muito o que fazer. Isso é uma coisa mais minha, eu não acho que isso esteja exatamente errado. Eu não sou melhor em gramática, mas eu não acho que isso esteja exatamente errado. As conversas, elas têm muitas reticências. Todas as conversas, se você vê durante o jogo, você talvez não perceba que ele tem tantas reticências assim, mas no meu caso, por exemplo, como eu tive que pegar as falas e separar pra poder passar pros dubladores, pra poder eu mesmo dublar e tal, você percebe que tem muitas reticências em todas as conversas. Como eu disse, eu não acho que isso seja exatamente um erro, eu não acho que isso esteja errado gramaticamente. Quer dizer, se você for escrever um texto inteiro, eu acredito que isso esteja errado, mas levando em conta que as falas aparecem fala por fala na tela, eu creio que não esteja tão errado. E também isso me fez pensar, isso aí não é exatamente um erro, mas isso é uma coisa mais que eu pensei mesmo. Talvez a história não seja tão bem contada assim, no sentido de, sei lá, um roteiro bem feito, exatamente, mas eu diria que ele foi pelo menos bom o suficiente pra me pegar. Ele foi bom o suficiente pra isso. Talvez tenha alguma coisa errada com o roteiro do jogo, talvez alguns personagens falem quando não deveriam falar, poderia alguma coisa ser melhor. Eu creio que sim, poderia em algum momento, mas pra mim, tá bom assim. E até o momento, por conta dessa história que eu considero bem feita, eu diria que ele, pra mim, é um dos melhores até o momento. Não é o último jogo lançado, e eu creio que ainda vai ser lançado mais um, ou talvez até mais, não sei dizer como é que tá o andamento da história do To The Moon. Mas ainda assim, até o momento, eu diria que esse é o melhor que eu já joguei até agora. Por último, eu queria agradecer a você
por ter assistido esse vídeo que possivelmente tá meio grande, eu não sei dizer agora. E também agradecer aos dubladores que participaram desse vídeo, as pessoas que aceitaram participar. Eu agradeço bastante porque eu diria que grande parte do impacto que esse vídeo teve não seria possível se fosse só eu fazendo todas as falas. Então eu agradeço muito a todas essas pessoas aqui que viram, que aceitaram participar do vídeo. Eu ainda não sei, eu não vou falar o nome deles, porque no momento que eu tô gravando esse vídeo agora, não foram todos que confirmaram. Então são esses aqui, esses foram as pessoas que aceitaram participar. Então é isso, muito obrigado por aceitar participar desse vídeo. E todos os perfis deles, tanto redes sociais quanto canais do YouTube, estão aí na descrição, então dá uma passada lá neles. Todos fazem ótimos trabalhos, vocês vão gostar. E claro, também eu não posso deixar de pedir pra você deixar um like no vídeo. O que aconteceu, meu voz? Você deixar um like no vídeo, você se inscrever se você gostou, e se você quiser assistir outros vídeos e gostar deles também, você pode se inscrever no canal e também me seguir no Insta. No Insta eu de vez em quando ainda posto bastante stories e eu queria ter mais gente lá pra poder responder minhas caixinhas de perguntas quando eu fizer. Então assim, você pode me seguir no Insta, eu sou um pouco mais ativo por lá, eu respondo quase todo mundo que me chama na DM, e também vocês... Eu iria pedir pra me seguir no Twitter, mas eu sinceramente não recomendo que ninguém entre no Twitter. Então, se você quiser, eu tenho um Twitter. No fim, eu parei pra pensar, cara, o To The Moon, a gente passou grande parte dele numa mansão, numa colina, numa casa de colina. No Fire Paradise foi basicamente um apartamento, mais ou menos. E agora no Impostor Factory, uma grande parte dele foi uma mansão, com um laboratório. Então assim, que tipo de cenário que faltaria ter em um jogo de To The Moon? Cara, assim, eu acho que seria interessante se tivesse, talvez, não sei, uma praia? Ah, Neil, achei você. Não consigo mais esconder. Eu preciso me declarar pra você. Não tem graça. Tem um pouquinho, sim. Então, me saí bem? Sim, valeu. Mas é estranho que essa seja a linha do tempo perfeita. Só pareceu perfeita porque tinha o contexto da diversidade que já existe aqui. Sem isso, não houve nada pra superar. Ela passou sem nenhum abalo significativo. Mas mesmo assim... Você conhece a Biblioteca de Babel? Posso conhecer. Quer que eu baixe a enciclopédia sobre ela? Ah, não, pode deixar. É uma biblioteca teórica de livros que contém todas as combinações possíveis de letras e pontuações. Qualquer coisa que possa ser escrita, ou que um dia será, pode ser encontrada lá. Então tem muita bobagem, coisa inútil, mas... de vez em quando, você pega um livro e acontece de ele ser bem o que você precisa. O que é isso? Uma tentativa de invasão de perímetro. Tenho que ir. Invasão de perímetro? Que perímetro? Calma aí. Você não quer dizer... Neil! Não peguei seu grampeador, juro. Ah, deixa de ser bobo. A gente estava aqui perto. Perto agora, bem longe de uma hora atrás, antes de decidirmos estar perto. Pois é, que coincidência, né? Então, nós íamos a um lugar irado, topa? Irado quanto? Irado pra caramba. Tô fora. Aff, que cara sem graça. Então tá, acho que o Neil vai ficar sem self-service de sorvete. Eu falei, acho que Neil vai ficar sem self-service de sorvete. Não é má ideia, Neil. Vai saber quando vamos ter a chance de... Como se trocou tão rápido? É um jaleco, não vestido de gala. Espero grandiosidade. Ah, você esqueceu de fechar... Tem alguém aí? Olá?